Está no ar A Palavra é Tua, o podcast do Cindy Jorge. E o tema de hoje é o Janeiro Branco, um mês dedicado à conscientização da importância da saúde mental. E hoje quem está conosco é o Dr. Rogério Guetter Cardoso, médico psiquiatra, professor de psiquiatria e psiquiatria forense dos Centros de Estudos Mário Martins e Centro Ciro Martins, e coordenador do curso de Psiquiatria Forense da Peritia e Fundação Universitária Mário Martins. Né? Nós temos um convênio, uma parceria do sindicato, do Cindy Jorge com o CIMERS, né? E o Dr. Rogério participou conosco já da nossa primeira atividade, né, que foi no Correio do Povo. E seja bem-vindo. Né? E que bom que a gente pode falar e que a gente se dedica a falar sobre saúde mental. Carla, muito obrigado pelo convite, para o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e especificamente para o Núcleo de Psiquiatria do Sindicato. É um prazer poder receber este convite e participar dessas atividades que buscam conversar, né, como dizias, e tentar encontrar melhor compreensão e, consequentemente, melhor efetividade, tanto na percepção dos problemas de saúde mental, que são epidêmicos, alguns endêmicos, como da maneira como a sociedade pode melhor atuar, melhor ajudar e, consequentemente, minimizar o sofrimento que a doença, o transtorno causa. A saúde mental, ela me parece que para a própria pessoa perceber que ela não está com a totalidade da sua saúde mental, é difícil, né? Quais são os sinais que a pessoa precisa perceber para que ela, eu não estou bem, e procurar ajuda, né? De forma genérica, a gente diz que os sintomas, sintoma é o que a pessoa sente, né? Às vezes isso já é até um sinal, os outros estão vendo, mas é o que a pessoa sente, sintoma. A psiquiatria costuma considerar os sintomas de dois agrupamentos, os chamados egosintônicos e os chamados egodistônicos. Ego é a nossa capacidade de compreender e lidar com as situações, né? Tanto as prazerosas quanto as adversas. Egosintônico é quando eu sintonizo, vou usar uma palavra da comunicação, eu sintonizo com o sintoma e então eu não o reconheço como um sintoma. E egodistônico é quando eu estou sofrendo com aquele sintoma, ele está distônico para mim e, portanto, é mais fácil eu buscar ajuda porque ele está me causando um sofrimento, eu estou estranhando o sofrimento que é feito, né? Então, volta e meia nós encontramos pacientes egodistônicos, olha, estou sofrendo, não estou dormindo, estou choroso, estou triste, não estou de bem com a vida, e aí então busco um atendimento. Ou então, pessoas que não reconhecem aqueles sintomas, e aí o entorno, família, cônjuge, parceiro, colega de trabalho, enfim, o ambiente em torno é que sofre, porque a pessoa não reconhece aquele sofrimento. Tanto é que, às vezes, se comenta, olha, eu acho que tu está mais nervoso ultimamente, a pessoa até se ofende. Isso. Né? Não se dá conta que é o tal conceito de egosintonia. Então, para começar a nossa conversa... E às vezes o distônico sofre no entorno porque vai ter gente achando que é mimimi, né? Também tem isso. Bom, isso já a gente pensaria de uma outra forma. Existe um certo estigma, né? Porque se eu chegar aqui com gesso na perna, mancando e cara de dor, tu vai dizer, poxa, está doendo, né? Quebrou a perna, então óbvio que está doendo. Agora, se eu chego aqui com cara de dor e não tem nada disfuncional, opa, esse cara está fazendo mimimi para não trabalhar, para trabalhar menos, para sair mais cedo, né? É uma tendência que não se vendo o que está acontecendo, porque o sintoma é interno, ele passa desapercebido. E esse estigma é uma questão bastante importante. Que bom que tu colocas essa questão para a gente poder também abordá-lo. Em cidades do interior, eu ouço os psiquiatras contarem
que o paciente está indo no consultório e aí fica olhando para ver se ninguém está vendo. E se tem gente andando naquele momento, ele faz a volta na quadra, vai até a esquina e depois volta, que é para não ser visto entrando num consultório psiquiátrico. Então, isto é a própria pessoa sofrendo, temerosa de que pense mal dela porque ela buscou um profissional dessa especialidade. Então, o estigma começa no próprio paciente e, obviamente, então, ele está na sociedade. E estando na sociedade, bom, vamos achar que é mimimi, vamos achar, enfim, um conjunto de coisas, até o que a gente vê, por exemplo, nos colégios, né? Vê lá uma criança um pouquinho de peso maior, os outros debocham dele, que a gente chama de bullying, né? Isso. Ou então alguém que usa óculos, é 4 olhos, e assim por diante, né? O que é magrinho, chamam disso ou daquilo, poste, né? O que é baixinho chamam de que é pintor de rodapé, e assim surge uma série de maus tratos que tem a ver com a vida das pessoas, que elas obviamente vão sofrer com isso, né? Sim, porque fica guardado, né, de alguma forma. Exatamente. Pode parecer que não dou bola, mas fica. Aí que tá, essa é uma outra questão. Vamos de questão em questão, né? Não. Se tu me chamar de careca, tu tem toda a razão. Mesmo que não seja uma coisa que eu goste, é porque não é voluntária, eu entendo que tu tem razão. Então pode me chamar de careca, não tem problema. Agora eu me lembro que eu tenho um colega, tão calvo, até mais do que eu, que volta e meia, para descontrair o ambiente, eu brincava com eles. Pô, nós os carecas, né, aquela coisa, elas gostam mais, né? E um belo dia ele me procurou e disse, olha, eu me sinto muito mal quando tu me chama de careca. Opa, me desculpa, eu não sabia. Para mim, como para mim é uma coisa natural, eu projetei que para ti também seria. Então, essa é uma questão importante, assim, a dificuldade que a gente tem de se colocar no outro e entender que aquilo que para nós é absolutamente natural, para o outro não é. E esta talvez seja a base, ou um dos componentes do alicerce do estigma. E isso não é difícil de entender. Antes de sermos pessoas civilizadas, estamos aqui conversando, enfim, nós somos bichos, somos animais. Exatamente. O nosso cérebro central, a base do cérebro, é igual a de um cavalo, de uma vaca, de uma lagartixa, é o mesmo. É manter o coração batendo, né? Nós não estamos aqui dizendo agora bate mais rápido o coração, ou agora respira mais, ou agora o intestino faz andar esse alimento do meio-dia para que ele seja eliminado nas suas sobras. Somos animais. Claro que nós, como seres humanos, criamos, né, maior área cerebral e, portanto, nessa maior área cerebral, vamos acumulando conhecimentos, considerações, apreços, códigos morais, códigos de conduta, e então melhoramos o nosso comportamento. Mas essa parte animalesca segue dentro de nós e, eventualmente, ela se sobrepõe. Do ponto de vista animalesco, um animal olha para o outro, ele pode ver o outro como amistoso e aí tende a tratá-lo bem, ou pode vê-lo como inimigo. E se ele é inimigo, não tem por que ficar tratando bem, eu vou tratá-lo mal. Então, isso dá margem para que tu vê uma pessoa andando diferente, caminhando diferente, ou de cor diferente, ou de hábitos diferentes, ou de vestimenta diferente, e nós temos essa reação. Civilizadamente nós achamos, não, mas só um pouquinho, ele só é diferente de mim na roupa, ou na cor, ou na altura, ou no tamanho. Mas se essa parte da civilização não está bem desenvolvida, não está bem organizada, isso pode gerar uma reação de desconsideração com o outro. E tem questões importantes, assim, doutor Rogério. Prazer receber o senhor aqui e prazer estar aqui, Carla. Estou bem feliz como estudante de jornalismo. E até vou te interromper aqui. O pessoal já te conhece fazendo o podcast com a Viviane, né, na época que eu fiquei de férias. Só que agora quem está de férias é ela. E eu estou aqui aprendendo contigo. E o Alander Dias, o nosso parceirão aqui no sindicato. É isso aí. Bem feliz de estar aqui nesse bate-papo. Janeiro Branco, né? E eu estava pensando aqui, até anotei alguns pontos, assim. A saúde mental, ela também é um processo de se conhecer e de autocuidado. Qual a importância da rede de apoio para quem está estudando, por exemplo, jornalismo,
não entrar nesse burnout das cadeiras todas acumulando e mais os trabalhos todos da faculdade, tem que dar conta de um estágio, de família. Qual é a importância da família nesse processo todo, né, do autocuidado e do autoconhecimento para um estudante, por exemplo? Bem, acho que a tua pergunta é muito boa, mas vamos pensar assim. Se eu sou sozinho no mundo, eu não tenho com quem contar para enfrentar as dificuldades. Se eu tenho alguém do meu lado, isto já é um bom consolo, já é uma boa ajuda, né? Eu tenho com quem me apoiar, eu tenho com quem contar, eu tenho com quem conversar. Então, olha, estou na dúvida se estudo para a prova ou se faço tal coisa, né? Vou fazer o estágio fora ou não vou. Sim, né? São várias dúvidas. Assumo essa proposta de trabalho, de estágio, ou não assumo, né? Então, a família, de certa maneira, é fundamental. Porque, em princípio, o familiar gosta de ti, né? Ele te conhece, ele, dependendo do familiar, a mãe e teu pai, te ajudaram a crescer, né? Aliás, estamos aqui graças aos nossos pais, né? Exatamente. Que, além de nos conceberem, com maior riqueza ou com maior pobreza, nos auxiliaram a chegar onde estamos hoje, né? Então, a família é fundamental. Não necessariamente podemos generalizar 100%, porque tem algumas famílias que não são tão auxiliadoras. Tem família que é rechaçante, tem família que faz bullying. Sim. Né? Vocês já devem ter visto isso, né? Tem família que compete, né? Eu lembro de várias situações, temos eventualmente citá-las, de familiares que, mesmo com uma boa intenção de ajudar, terminam atrapalhando. Né? Um pai rígido fica exigindo do filho que ele estude, a ponto de que isso deixa de ser uma coisa prazerosa para ser uma coisa penosa. Obviamente que se é prazeroso, tu vai render mais do que se isso for penoso. Exato. Né? Então, a família, pergunta é essa, qual é a importância da família? É fundamental, mas nem sempre, né? Não é absolutamente sempre que a gente pode considerar isto positivo. Eventualmente, não. Perfeito. E o próprio estudante, no caso, que se exige, que, digamos assim, aí é a responsabilidade pelo próprio cuidado, que eu acho que é daí que vem a felicidade possível, né? É a responsabilidade pelo próprio cuidado. O que um estudante pode fazer nesses casos de pressão? Afinal de contas, ele está pensando lá na frente, eu preciso terminar essa faculdade porque depois eu preciso do emprego, eu tenho que fazer estágio. Então, existe uma autocobrança, né? E uma busca desenfreada de conseguir chegar no objetivo final. Como é que ele pode manter a saúde mental nesse cenário, assim? Também acho que é uma excelente pergunta, porque ela tem que ser olhada do ponto de vista da pessoa. E isso é que é difícil, a gente tem que encontrar uma resposta que sirva, né, que vista todo mundo, que nem roupa, né? Tem tamanho pequeno, tem tamanho grande. Claro. Algumas pessoas lidam muito bem com esse estresse, são capazes de fazerem coisas que a gente... Eu tenho uma aluna, por exemplo, aluna do curso de psiquiatria, que ela tem uma carga de estudo bastante intensa, né? Não é moleza, e ela também tem que trabalhar para se sustentar. Então, ela me conta, às vezes está meio sonolenta quando dá aula, quando dá conversa, e ela me conta que às vezes ela faz 2 ou 3 plantões, um atrás do outro. E quando eu pergunto se isso não é contraproducente, ela me diz, talvez até seja, mas eu preciso me sustentar. Então, esta é uma pessoa que, pelo menos até agora, tem uma capacidade, a gente chama isso de resiliência, né? A capacidade de suportar as adversidades. Tem uma resiliência boa. Talvez a gente conheça, né? Alguém que não tem essa capacidade, que cansa muito mais, que desiste. Eu não vou... quantas vezes, na minha época, a faculdade de medicina era, todos os anos, tinha um X de matérias, um X de estágio, um X de plantão. Hoje em dia, um aluno pode fazer 1 ou 2 matérias, 1 ou 2 estágios,
e levará mais tempo para fazer o curso. Assim como ontem eu estava conversando com uma advogada que me disse que fez o curso dela em 3 anos. Que quando chegava no verão, que tinha umas fériasinhas, ela lá e fazia um determinado curso que agregava pré-requisito. Essas coisas vão mudando os conceitos, na minha época é diferente, né? Então, tem pessoas que têm uma capacidade maior, se comparadas com outras, que nesta comparação têm uma menor capacidade, né? E algumas pessoas eventualmente não resistem, e aí adoecem, né? A gente tem falado muito do burnout, que é esse esgotamento, né? Em que a gente vê no hospital. Na época da pandemia se viu muito isso, né? Terminava o plantão e o sujeito que ia substituir o outro estava febril, não podia substituir porque talvez tivesse Covid. Então, quem estava de plantão terminava fazendo o dobro do plantão, e não raro fez um 3º plantão. E, embora cansados, toleraram bem. E outros não. Na época, o Sindicato Médico fez uma pesquisa, os residentes que foram linha de frente, quase metade estava pensando em trocar de especialidade. E 1/3 estava na dúvida se ia continuar fazendo medicina. Já para quem é médico, um pouco mais amadurecido, um pouco mais cascudo, esses percentuais também existiram, mas em menor número. Então, a resiliência tem a ver com a capacidade inata de cada um e também com a capacidade aprendida. Porque se eu for, usar uma expressão grosseira, macaco velho, isso é experiente, eu talvez tolere melhor situações que alguém que não tenha tanta experiência tenha mais dificuldade de suportar e achar soluções, né? E a gente fala sobre saúde mental, e eu sempre costumo dizer, né, o nosso cérebro só tem uma finalidade: nos manter bem, nos manter vivo e nos manter bem. E o que é estar bem? Bom, eu aqui num ambiente de hospitalidade me sinto bem, estou agradado, confortável, temperatura excelente e tal. Mas se eu estiver nesse momento numa selva, o leão que está vindo para o meu lado não vai me tratar bem, eu tenho que saber correr e subir na árvore. Sim. E se passar um coelho, eu tenho que correr mais que o coelho pegar, porque ele vai ser o meu almoço. Então, capacidade de boa saúde é a capacidade de nos adaptarmos ao ambiente que estamos. E esta é uma questão que também complementa o que nós estamos falando. Porque se eu tenho uma boa capacidade de adaptação, eu vou me dar melhor, vou resolver melhor, vou encontrar soluções mais satisfatórias do que se eu não tenho. E talvez eu não tenha uma boa capacidade na área de jornalismo, porque é difícil, tem que trabalhar toda noite, não pode chegar atrasado e tal, mas eu me saia bem numa outra área. Na área que eu escuto pessoas e eventualmente ajudo-as, né? Quando consigo, é ótimo, mas nem sempre consigo. Então, a capacidade de resiliência tem a ver com coisas inatas, tem a ver com o nosso aprendizado e tem a ver com que se eu estou fazendo é uma coisa que me dá prazer. Porque se eu tenho prazer, por mais penoso que seja, eu vou dar conta melhor e ao final vou fazer o meu balanço do dia. Hoje foi um dia positivo. Cansei, mas foi um dia positivo. Então, repara como essas questões são multicompostas. Sim. Então, as respostas são difíceis de dar uma resposta que dá para aplicar para todo mundo. Às vezes dá, às vezes não dá. Dá certo naquela pessoa, não dá certo nessa. Às vezes a pergunta é mais importante, que é a seguinte, né? Diante de qualquer situação, é bom para mim? Uhum. Então, talvez a gente saber responder essa pergunta seja bastante curativo. Sim. Né? Ou pelo menos suportável, né? É bom para mim fazer plantão de noite? Eu já fiz plantão de noite. É bom para mim? Não é o que eu gostaria, mas nesse momento eu preciso. Sim. Mais adiante, quando eu puder abrir mão desta opção, bom, então eu vou abrir mão. Isso. E não me convido a fazer plantão, que eu não quero mais fazer plantão. Porque plantão é ficar acordado, é ter que, né? Trabalhando. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, um pouco antes, eu era bem mais desorganizado. Eu não sou 100% organizado, mas a gente vai dando conta dos desafios que vão surgindo. E a minha mãe me fez uma pergunta assim uma vez.
o que tu consegue controlar. O que tu consegue suportar? Porque isso é autoconhecimento. Eu acho que até uma linha do estoicismo, se eu não me engano, o que eu consigo controlar, o que está próximo de mim. Bom, eu consigo controlar a distância do meu microfone, o que eu vou perguntar para vocês é raciocinar. Mas agora o que está acontecendo lá fora, eu não consigo controlar. Eu consigo ficar sabendo como jornalista, mas eu não consigo controlar isso, né? Então essa gestão do tempo me ajudou muito. Então a gestão do tempo, ela pode ajudar as pessoas a se organizarem melhor, inclusive nessas demandas mais do eu, do pessoal, assim, do que eu quero? Essa é a pergunta. Com certeza. Eu até vou fazer um gancho dessa pergunta com a anterior, quando comentavas a importância da família. Sim. Bom, agora tu citaste, né? Tua mãe te disse alguma coisa que foi extremamente útil para ti e te permitiu conduzir coisas. Imagino que ela tenha te dito coisas quando tu tinha 5 anos, quando tu tinha 10, mas essa tu já lembrou mais recente. Mais recente. Por quê? Porque a gente vai acumulando essas experiências e quando vem uma experiência de uma pessoa que a gente tem apreço, que a gente considera, que a gente respeita, essa experiência é mais fácil de incorporar. Sim. Porque alguém está te dizendo algo e que tu pensa, bom, esta informação, esta dica, ela vem de alguém que quer o meu bem. Que às vezes até está errada. Eu já vi pai dizer, tu vai fazer medicina, o cara terminou a faculdade, chega lá e diz, olha, está aqui o diploma que tu queria, eu agora vou fazer prancha de surf. Sim. Aquele Mormai, né? Isso, médico, o morongo. E terminou a faculdade, entregou o diploma para o pai e disse, olha, eu vou fazer roupa de surf. E esse é um exemplo bem sucedido de alguém que tocou. Né? Então, nem sempre que o pai ou a mãe diz, ou outra pessoa responsável, tio, avô, enfim, cuidador, é o melhor. Mas pelo menos a gente tende a diminuir a resistência para aquela informação e poder aproveitá-la ou eventualmente até selecioná-la, filtrá-la melhor. Perfeito. Não sei se eu respondi. Super respondido. E que bom que esse bate-papo está acontecendo, porque para mim são várias respostas que vão surgindo também, né, para a gente ir melhorando mesmo, assim, no dia a dia como pessoa e autorreflexão mesmo no todo, assim, né, no geral. O autoconhecimento é muito importante, né? E a gente é meio que regido o tempo inteiro pelo inconsciente, né? Então, se a gente alimentar bem ele, a gente vai ter um resultado um pouco melhor, né? E eu tenho uma ocupação enquanto sindicalista, né? Temos todos aqui no sindicato, com a saúde mental do trabalhador. Os ambientes de trabalho. A mim me parece que com a pandemia as coisas se tornaram um pouco mais, eu não sei se latentes, se elas estavam ali escondidas, ou se realmente isso aflorou porque as pessoas ficaram num estresse todas, né? Tanto o assediado quanto o assediador, né? E então, assim, em ambientes de trabalho temos recebido sempre muitas denúncias de assédio moral, né, de ambientes tóxicos, redações tóxicas. Por que isso acontece? Claro, eu sei, porque tem seres humanos ali de todos os tipos, mas por que isso acontece mais hoje? Ou é um engano da gente? Isso já acontecia bastante? Eu pensaria que tem vários ingredientes a compor essa situação da qual tu assinalas, né? Vamos tentar abordar algumas. Uma das que eu penso que pode estar contribuindo para isso é essa maneira mais acelerada que nós vivemos hoje. Há uma pressão para que tudo se resolva de uma vez. Os próprios telefonemas. Me lembro que quando eu comecei minha carreira, quase 50 anos atrás, alguém telefonava, marcava uma consulta para a semana seguinte. Hoje eu recebo o WhatsApp dizendo, preciso de consulta até tal hora do dia hoje, ou tem que ser hoje, no máximo amanhã. Claro que também a sociedade se adaptou a isso, né? Se precisa de uma consulta de emergência, tem vários lugares em Porto Alegre que tem um pronto atendimento. Sim. Que vai atender na hora. Eventualmente vai ter que esperar um pouco e tal, mas vai ser atendido na hora. Mas se nós compararmos com 100 anos atrás, em que tu, se morasse no interior, ias avisar o médico que tu precisava de uma consulta e provavelmente o médico ia na tua casa.
Então, esse jeito que nós temos de que, graças à tecnologia, graças ao nosso desenvolvimento, nós temos mais recursos, nós passamos a exigir mais esses recursos de forma mais rápida possível. E isso é extremamente cansativo. Não sei se vocês têm a sensação que eu tenho. O dia hoje passa muito rápido. Mas tudo bem, fiz um montão de coisa. Verdade. Diferente de quando eu era guri, que a gente sentava na praça e dizia, o que nós vamos fazer hoje? Acho que vamos ficar conversando aqui, né? Eram outros tempos, era outra velocidade, né? E isso está estudado, né? Na medida que nós temos que correr mais, nós cansamos mais. Então esse é um componente disso que falavas há pouco. Uma outra questão que eu acho que também pode estar contribuindo é que a sociedade tem exigido mais de nós também, né? Eu atendo eventualmente bancários. Os bancários, eles têm que emprestar X reais por mês. Se ele não preenche a cota, ele é mal visto. Quem é de nós que gosta de ser mal visto? A não ser por um vizinho chato e tal, mas em princípio a gente quer ser bem visto. Então ele começa a acelerar para fazer no próximo mês esta meta. Na suposição de que ele alcance essa meta, oba, alcancei a meta. Bom, se tu alcança a meta, então no mês que vem tu vai ter que vender mais. E aí a meta fica mais apertada assim. Como no mundo capitalista, também é assim mesmo. Não vivemos mais em caverna, é porque o troço deu certo, né? Mas do ponto de vista da capacidade de cada um, todos nós temos um limite. E, eventualmente, o que estão me pedindo é acima do meu limite. E aí, realmente, eu vou ficar desgastado, vou ficar exaurido, e aí vou falhar. Vou falhar tanto do que esperam de mim, meu empregador, que vai ficar decepcionado comigo, eventualmente até me substituir, quanto eu comigo mesmo, que não estou satisfeito comigo. É raro a pessoa poder dizer, esse emprego não é bom, eu vou sair fora dele, se tu não tem uma outra alternativa e as contas estão vencendo no final do mês, né? Então, vamos dizer assim, uma questão que inclui elementos que são da sociedade como um todo e elementos que são individuais, para citar só dois desta complexa relação entre pessoas e comunidade, né? Sim. E às vezes a própria... no caso do assédio, né, dentro de uma empresa, normalmente o assediador é um colega apenas numa posição superior, não necessariamente é o patrão. Aliás, dificilmente é o patrão, né? Sempre são gestores que estão acima que provocam esse assédio. Então, eu acho que nesse caso, minha opinião, queria saber a sua opinião. As empresas precisam preparar os seus gestores, né? Eu não sei, eu acho, né? Não sei a sua opinião. Também concordo contigo. Tem pessoas muito capacitadas trabalhando. E quando eu falo em capacidade, é tanto capacidade técnica como capacidade afetiva. Tem patrões ou gerentes ou subordinados, hierarquicamente superiores, mas inferiores à cúpula, que são capazes de sentar numa mesa e dizer, olha, esse mês nós precisamos melhorar tal resultado. O que a gente pode fazer para melhorar esse resultado? Aí tu vai dizer, não, eu vou chegar uma hora mais cedo e contribuo com a minha cota. Ele vai dizer, não, eu mais cedo não posso chegar porque eu tenho estágio, mas eu posso no sábado fazer um pouco mais. O outro, e assim construírem em comum acordo soluções que daí cada um vai contribuir de fato com aquela, né? Ou outros que não são tão capazes e chegam e botam na mesa, olha, tem uma ordem, tem que fazer assim. E se alguém eventualmente não cumprir ou levantar a mão e contra-argumentar, ele passa a ser mal visto no grupo. O que é um total desrespeito, porque cada um tem uma capacidade, né? Então tem a ver muito com isso. Também tem um percentual de pessoas que são maldosas, né? A gente vê, tu está passando na rua,
tem alguém sentado no chão, se tu tomar um cafezinho, sobrou moeda, tu já deixa a moedinha ali, afinal, a pessoa, talvez aquilo que para ti é sobra de um café, para ele seja componente de um almoço, né? E tem outros que vão lá e pisam no pé do sujeito. Não só não ajudam, como ainda machucam. Então, tem uma parte da sociedade que é maldosa, a gente chama perversa. Tem? Tem. Estamos vendo lá na guerra da Ucrânia, agora na guerra de Israel, né? Componentes do Hamas indo lá, estuprando e queimando e matando. Isso é perversidade, né? Então, tem essas pessoas que têm um componente de perversidade, talvez não tão grande quanto aquelas, mas que Sim. trazem isso no seu trabalho e impõem isso no seu ambiente de trabalho, né? No Canadá, por exemplo, qualquer pessoa que vá trabalhar num cargo hierarquicamente superior, ela tem que passar por uma avaliação psicológica, que é para identificar se ela tem essas características de perversidade, ela não é promovida ou ela não é contratada. Olha que interessante. Exatamente para evitar, porque uma pessoa dessas causa um mal-estar, às vezes destrói uma empresa. Imagine um céu com este jeito de funcionar, maltratando funcionários, e quem é um bom funcionário, ou excelente funcionário e pode ir para uma outra empresa, vai para outra empresa. Quem não tem essa capacidade vai se submetendo até onde dá. De qualquer forma, depois ainda aciona na justiça, trazendo prejuízo. E gera um passivo trabalhista. Então, o Canadá, que tem uma cultura bem mais avançada que a nossa, já faz testes, né? Tem até determinados testes, para identificar isso. Se identifica isto, e não é um testezinho desse que a gente faz sem uma árvore para mim aqui, né? É uma bateria de testes bem complexa, de gente que foi treinada para fazê-la, e que, portanto, evita que pessoas com este componente de maldade, de frieza, de manipulação, venham entrar. Não é uma coisa 100%, eventualmente alguém consegue passar, mas já é uma boa peneira. Sim. Né? Dentro dessa preocupação de que as empresas possam tratar bem seus funcionários e todos crescerem, a empresa, os funcionários, a família dos funcionários e a sociedade em geral. Porque funcionários saudáveis, bem tratados, eles produzem mais. Entendi. E aí a empresa se torna uma empresa saudável que fatura mais, né? Afinal de contas, né, gira em torno disso, né? Então, eu considero isso de uma grande importância. Sim, é super importante. E eu também considero importante as questões das terapias, né? E até queria perguntar, doutor, a importância da terapia na vida das pessoas. Essa terapia do dia a dia ou a cada mês, tem gente que vai um pouco mais de tempo, mas a importância desse autocuidado, de não ter vergonha de entrar no consultório, né? Entrar sem medo assim, no consultório. Porque muitas vezes as pessoas realmente têm medo do julgamento das outras pessoas, né? Aí ela já está dodói, né? Porque ela está se preocupando com o que o outro vai pensar dela. Quando uma pessoa busca ajuda, ela chega para o psicólogo, psiquiatra, centro social, padre, enfim, pessoa que ela entende que pode ajudá-la. E, idealmente, essa pessoa que acolhe tem que ter um ambiente acolhedor. Não dá para nós conversar no corredor sobre questões pessoais. Sim. Vamos fechar a porta e vamos conversar confortavelmente sentados. Não dá para mim ficar de pé, um cara de apressado, porque daí tu vai ficar inibido de me dizer alguma coisa. Não. Então, tem que ser um ambiente acolhedor, em que tem que haver o compromisso de quem acolhe de sigilo. Eu vou te ouvir, e seja lá o que tu for me dizer, eu não posso. Não. O Código de Ética Médica diz: se tu me contar que matou a mãe, e vier me contar, e a polícia bater e perguntar, ele matou a mãe, eu não posso contar. Para que tu possa, de fato, sabendo que tem confidencialidade, abrir o coração. Então, esse é o, vamos dizer assim, o setting, né, o ambiente adequado. Sim. A partir do momento que tu desenha, que tu explica o que acontece, eu tenho que dizer para ti: olha, isso que está acontecendo, possivelmente seja por isso, por aquilo. Dá uma explicação para te entender
Afinal, estou trabalhando para ti. Eu tenho que te ajudar a entender o tamanho do problema. E aí, tendo desenhado o problema, bom, nós podemos resolver por aqui, por aqui, por aqui, ou eventualmente até dizer, olha, assim como está, não tem solução. Vamos vamos redesenhar a questão, né? A periodicidade desse trabalho depende muito do tamanho do problema e dos objetivos, né? Eu, às vezes, recebo uma pessoa que diz, olha, eu estou com tal problema e agora, em junho, vou para a Inglaterra fazer um curso de 1 ano. Pô, eu tenho até maio para trabalhar. Então, óbvio que nós vamos conversar 2 vezes por semana para tentar resolver isso o quanto antes, para te poder fazer a tua viagem, pelo menos aliviado disso, ou melhor, né? Ou, eu quero resolver uma coisa, mas tem uma limitação de tempo. Bom, então a gente vai montar uma estratégia de trabalho, combinando sempre, de forma a alcançar um resultado, e obviamente que nós vamos reavaliar isso ao longo do processo. Então, começamos a conversar no final do ano passado, segundo semestre do ano passado. Estamos no início do primeiro semestre desse ano. Não houve nenhuma melhora. Opa, alguma coisa está errada. Vamos reavaliar nossa impressão inicial, corrigindo, ou vamos reavaliar nossa metodologia de andar, né? Tem um dito, uma historieta dos mineiros que eu gosto muito. Então, um mineiro parado e vem outro mineiro caminhando, e aí pergunta, quando encontra, pergunta, daqui para Belo Horizonte, quanto tempo eu levo? E o mineiro diz, não sei. Tá bem, até logo. Dá mais uns 10 passos e o outro diz, 20 minutos. O cara olha, mas tu não sabia? Tu não sabia o teu ritmo. Agora que eu estou vendo tu caminhar, eu posso fazer uma previsão de que tu vai levar em torno de 20 minutos. Então, quando tu começa um tratamento, não tem como ver se a pessoa rende mais ou rende menos. Agora, depois que tu trabalhou com ela um período, bom, aí tu pode, olha, nós tínhamos pensado que talvez levasse tanto tempo, mas nesse ritmo talvez não seja. E por que isso? Porque talvez tenhamos que tratar coisas que são muito dolorosas para a pessoa. Eu atendo pessoas que às vezes choram metade da consulta. Bom, eu não vou ter que ir devagar, né? Sim. Então, e por fim, tem a ver com o que nós queremos resolver. Agora, quando eu entrei, tinha um anúncio ali na entrada do prédio que dizia, aprenda inglês em 8 meses. Se eu tiver uma aula por mês, eu não vou aprender inglês. Não sei nem se em 8 anos. Agora, se eu tiver 3 aulas por semana, é provável que ao final de 8 meses eu tenha realmente já pelo menos um domínio básico de chegar lá e não morrer de fome. Perfeito. Então, é muito difícil também ter uma resposta que sirva para todo mundo. Tem a ver com cada um, o problema, o tamanho de cada um, a capacidade da pessoa resolver, a capacidade da pessoa enfrentar. Perfeito. Adorei a história. Não, e do eu ritmo, fiquei pensando, né? Assim, porque a gente vê nas redes sociais, né? A gente está sempre esbilhotando a vida alheia, né? E aí tem pessoas que falam assim, nossa, porque a terapia, todo mundo tem que fazer terapia, todo mundo tinha que fazer terapia. E aí, às vezes, eu fico pensando, a terapia também pode ser importante para aquela pessoa que, em princípio, não está passando por um problema que precise de uma solução agora, mas ela queira evitar ou saber resolver quando ele aparecer. Pode ser isso também, né? Claro. Aí nós vamos encontrar uma miríade de alternativas, né? Eu, às vezes, recebo pessoas que dizem assim, olha, eu já estou no meu 3º relacionamento e não sei, então, as minhas amigas dizem que eu tenho um dedo podre, porque eu só escolho o homem que bebe e me bate. Ok, então vamos ver por quê. E aí vai conversar. Realmente cresceu num ambiente em que esse era o dia a dia. Passei a vida inteira vendo com meus próprios olhos e sofrendo no meu coração um maltrato, que hoje eu sei viver no maltrato. Por pior que seja, eu sei viver. Eu adquiri experiência de viver no maltrato. Então, eu termino escolhendo pessoas que eventualmente me maltratam. Então, tu poder aprender que aquilo que tu aprendeu não é a melhor opção,
leva um tempo. Eu tenho direito a mais, eu posso chegar para uma pessoa que está dizendo que gosta de mim e dizer para ela, vamos conviver um tempo junto, vamos ver como é que as coisas caminham. Daqui a algum tempo, então, a gente repensa se vamos manter o namoro ou não. Pode ser que seja uma pessoa que eu goste, mas se me maltrata, não mereço isso, né? E tem muito, né? Mas porque a gente vê, a gente que trabalha, né, trabalha na imprensa, né, em veículo, quantas vezes ao dia a gente noticia casos de violência doméstica e até mesmo feminicídio, né, que é quando chega ao estágio final, né, da violência, né, e a gente vê assim que aí a gente vai pesquisar, né, vai fazer a checagem, ver que aquela pessoa ela já sofria essa violência há um bom tempo ou a vida toda e não saiu disso e acabou morrendo. Né? Então acho que entra um pouco nisso, né, de mostrar que a pessoa, não, ela merece e ela pode ter um outro tipo, né, de viver, né? Se ela cresce num ambiente amoroso, em que ela aprende o respeito, a consideração, não que não vai ter diferença e eventualmente não tem uma discussão. Sim. Tem. Mas se ela aprende que se resolve as coisas conversando e com consideração pelo outro, ela vai ter muito mais capacidade, quando ela tiver a família dela, esperar isto do parceiro e poder pedir para ele, né? Essa questão da mulher que apanha. Tem uma americana que estuda isso há muitos anos. Ela diz que se a mulher apanhou e não fez nada no sentido para evitar aquela situação e apanha uma segunda vez, ela já preencheu os critérios da síndrome da mulher espancada. Que se ela continuar apanhando, cada vez que o marido chega em casa, bateu a porta, 18 horas, chegou em casa e bateu a porta, eu já tenho um susto. E aí eu passo o resto do tempo tentando administrar esse marido, parceiro, noivo, seja lá o que for, para que ele não me bata hoje. Então, aquela situação de tu chegar em casa, relaxar, te sentir num ambiente seguro, não existe. Então ela vai estar o tempo inteiro de alerta. Essa situação de tu estar o tempo inteiro de alerta, como se fosse uma guerra, né? Estar o tempo inteiro de alerta faz com que o meu organismo esteja sempre pronto para luta, em que eu tenho que lutar, e eventualmente algumas mulheres terminam matando seus maridos, ou que eu tenha que fugir. E se tiver criança, ainda tem que proteger os filhos, né? Essa situação ela é tão danosa para o organismo porque ela está sempre nos deixando em ritmo de luta. Isso chega a causar atrofia cerebral. Porque o tempo inteiro eu estou cuidando, estou esperando que tu me bata, tá? O tempo inteiro eu estou olhando para ti, eu não posso relaxar, fazer outra coisa, me alimentar bem, relaxar com alguma coisa prazerosa, ler, fazer crochê, enfim, estudar, porque eu estou o tempo inteiro em guerra. Isto é devastador para o ser humano como pessoa e para o cérebro como órgão que administra o nosso comportamento. Sim, como viver em estresse absoluto, né? A ponto de que essas mulheres, então, passam a ter o chamado transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático é aquela situação, entra um leão aqui, cada um vai tentar fazer alguma coisa. Bom, tiraram o leão, então mais tranquilo, sou capaz de sonhar de noite que o leão estava entrando na sala e ia me comer. E às vezes isso fica por muito tempo. Esses bancários que às vezes sofrem assaltos, tem uns que daqui a uns dias voltam para o trabalho, tem outros que não conseguem mais voltar a trabalhar, porque só chegar perto do banco, rememora tudo isso, e ele fica numa descarga de adrenalina, coração batendo, enfim, desesperador. Então essas mulheres desenvolvem esse transtorno de estresse pós-traumático e a capacidade de adaptação, se eu estou o tempo inteiro assustado, desaparece ou minimiza muito e eu tenho dificuldade de viver, de criar os filhos, de continuar trabalhando.
Alguns desses maridos até exigem que essas mulheres deixem de trabalhar, e aí então eles ficam completamente com a mulher na mão, né? Se eu tenho dinheiro, pego a minha mala e vou embora. Se eu não tenho dinheiro, não tenho nem para onde ir. Então isso vai subjugando essas mulheres, e elas então ficam com muita dificuldade de terminar a relação. Tem alguns trabalhos que mostram que o tempo médio entre a primeira batida e a separação, o tempo médio é 7 anos. Significa que tem uma que sai no primeiro dia e tem a que sai aos 14 anos, né? Então tu conviver 14 anos ou 7 anos é uma coisa terrível. A importância de se educar os filhos homens, né? Porque se esses filhos homens crescem vendo isso, né? Eles vão repetir. Até porque eles vão ter pais a quem ou eles se identificam e vão repetir, ou eles não querem viver assim. E aí tu perde metade da possibilidade de te identificar com alguém e crescer. Eu tive a sorte de ter um pai bom, eu queria ser como meu pai foi, e algumas coisas até consigo. Porque tive um bom modelo, carinhoso, afetuoso, me mostrava as coisas, me ensinava, me levava junto. Bom, para mim ser pai foi muito fácil porque eu tinha um bom modelo. Mas tu tem um modelo ruim, como é que tu vai te virar quando tu é pai? É complicada essa coisa transgeracional, né, de uma geração para outra. E muitas dessas mulheres aprendem que a vida é apanhar, então acham um parceiro e não fazem a seleção. Puxou um parceiro, ele me bate, bom, mas é assim, a mãe já assim apanhava mesmo. Nossa, que terrível isso, né? E aí, me chamou a atenção isso do estresse pós-traumático, voltando às relações de trabalho, né? Tem um trabalhador que, sim, bom, ele precisa pagar as suas contas, então ele permanece no local de trabalho. E ele é assediado diariamente. E aí, por exemplo, isso acontece muito, a gente vê e a gente recebe denúncias e tudo, que existe também aqueles comportamentos que são tão tóxicos, né, que eles acabam envolvendo mais pessoas e acabam até às vezes cometendo um assassinato moral do outro, né? E então aquela pessoa, ela vai todo dia trabalhar porque ela precisa pagar suas contas, né? E aí ela acaba engolindo todo dia aquele tratamento, aquela forma com que as pessoas a tratam, né? Não todas, mas algumas. E isso pode acabar afetando a saúde física dela. Né? Porque a gente vê que muita gente acaba ficando doente. É verdade. Nesse exemplo, né, que estás dando de uma pessoa que trabalha num ambiente adverso, né? Se eu trabalho num ambiente, sempre que tem uma situação adversa, o organismo se prepara para enfrentar essa situação adversa. Isso é automático. O que é se preparar para uma situação adversa? É o organismo liberando alguns hormônios. Adrenalina, que faz o nosso coração bater mais rápido, não ficar pronto para uma situação difícil. A adrenalina realmente tem essa boa capacidade, né? No caso do leão entrando aqui, eu vou ficar a milhão. Sou capaz até de, eventualmente, se não tiver saída, brigar com o leão. Provavelmente vou perder, mas pelo menos vou morrer lutando. Vai tentar, né? Essa adrenalina aumenta a minha pressão, aumenta meu batimento cardíaco. E se esse sistema de pressão permanece, então a minha pressão começa a aumentar. A pressão, o que é? Um sistema hidráulico que leva sangue para todo o organismo. E um coração, que é uma bomba aspirante permanente, aspira e joga no sistema. Se esse coração bate 80 vezes por minuto, ele vai fazer esse sistema circular com uma determinada pressão, 120 por 80, por exemplo. Se esse coração está batendo o dobro, a minha pressão vai aumentar. A pressão aumentando, eu começo a danificar o cérebro. Começo a ter pressão alta, começo a danificar o rim. Então, se eu trabalho numa condição adversa continuadamente, as chances de eu ter uma pressão elevada e a chance de eu ter dano por essa pressão elevada aumenta geometricamente. Então, tu vai encontrar um trabalhador que, jovem ainda, já tem uma doença hipertensiva e assim por diante. Então, esta interação entre mente e organismo, ela é
vamos dizer assim, uma parceria, né? O organismo me ajuda a viver melhor e eu penso coisas para fazer o organismo viver melhor. Sim. Mas se isso está perturbado, se isso não está funcionando bem, obviamente o organismo vai sentir. E é uma questão, acho eu, que fácil de entender, né? Se nós formos para a academia hoje começar a fazer peso todos os dias, na próxima entrevista daqui a um ano eu vou vir mais musculoso, porque eu desenvolvi isso. Se eu quebrar uma perna agora na saída e ficar de cama daqui a 6 meses, quando vocês me convidarem, eu provavelmente vou caminhar mais devagar, com menos chance de manter um bom equilíbrio, porque eu atrofiei as pernas ficando 6 meses de cama. Então, essa mesma correlação que a gente faz com a musculatura, a gente pode pensar para todo o organismo. Até porque o músculo do coração é um músculo e o sistema circulatório são como canos velhos e top, né? Eu estava pensando assim numa questão que a gente trouxe aqui, que é sobre as redes sociais, né? E quanto as redes sociais nos instigam a nos compararmos com outro, o que está acontecendo na rede social. Por exemplo, agora iniciou o Big Brother Brasil. Tem pessoas que só falam nisso e ficam se comparando com quem está lá dentro. Isso gera nas redes sociais assim um grande debate. E eu li um livro do Nietzsche que fala sobre a vontade e potência do ser, querer sempre se superar e ser melhor em todos os sentidos, e nem sempre a gente está bem. Então, existe positividade tóxica assim, na avaliação de vocês? Porque eu consigo enxergar muitas vezes nas redes sociais uma positividade tóxica que não existe, ou que não deveria estar ali daquela maneira, né? Porque nem sempre a gente está bem, nem sempre a gente está bem arrumado, nem sempre a gente vai ser o melhor, nem sempre a gente dormiu bem na noite anterior, e cada um é um e cada um passa por situações específicas, né? Então é essa pergunta, assim, vocês acreditam em positividade tóxica ou é realmente um mito, assim? Acho que a pergunta é difícil. Se a pergunta não foi difícil, a resposta claro que nós, como sociedade, vivemos sempre nos comparando, né? E obviamente que eu prefiro me comparar com a pessoa que aos meus olhos é bem sucedida do que com aquela pessoa que também aos meus olhos é mal sucedida, né? Temos esses dois modelos, o modelo melhor aos nossos olhos e o modelo pior. Pode ser que tenhamos o que um considera melhor não ser o mesmo que o outro considera. Nessa exteriorização que as mídias oferecem sobre a vida das pessoas, geralmente tu posta o melhor, tu não posta o pior, tu não posta o dia que tu não dormiu, tu não posta o dia que tu recebeu uma nota que não foi a que tu queria ou que tu precisava, né? Estudante às vezes precisa tirar 8 para somar com outros 6 e dar na média 7. Sim. E às vezes o outro 6 se repete agora, são 6, ou fiquei, né? Então, na mídia, o que tu vê normalmente é o pessoal postar o que tem de mais glamouroso, o que tem de mais. Vocês são dessa área de comunicação, sabe isso melhor que eu. Teve algumas décadas atrás que quem fumava, ou melhor, que a propaganda do fumo era associada ao bem-estar. Então, tal cigarro, aparecia uma moça bonita sendo cortejada por um rapaz também bonito. De carrão, bem sucedido. De navio, de iate, né? Bom, então era propaganda informando uma coisa que era mentirosa, era até deletéria, até prejudicial. Por sorte, a sociedade se deu conta e hoje é proibido esse tipo de propaganda, né? Porque o potencial da mídia é impressionante, né? Eu me lembro daquela moça de Horizontina que agora está fazendo propaganda de banco. Ela fazia propaganda da CIA e aumentava as vendas da CIA no dia seguinte. Isso é uma propaganda positiva. Ela vai lá e faz propaganda de uma determinada roupa, no dia seguinte as pessoas vão lá e compravam aquela roupa. Óbvio que estão querendo, né? Mas também essa propaganda pode ser negativa. Suicídio, por exemplo. Quando a Marilyn Monroe se matou, as taxas de suicídio nos Estados Unidos subiram incrivelmente. Porque todas as mulheres
Ela era uma loira bonita, diziam que ela era amante do presidente, cantava no aniversário do presidente, enfim, era uma pessoa que todo mundo dizia, ela é feliz. E aí ela se matou. Todas aquelas mulheres que tinham nela um modelo de felicidade e que não estavam felizes, seguiram o modelo. Então a propaganda tanto pode ser positiva e é usada comercialmente, como pode ser negativa. Por isso que vocês da imprensa têm geralmente muito cuidado quando vão divulgar um suicídio, que é para que isso não seja até visto como um incentivo. Né? Nos Estados Unidos, que fazem propaganda, quando morre um artista num acidente de carro de 30 anos de idade, nos dias seguintes aumentam os acidentes de carro com morte. As pessoas que estão querendo se matar usam esse modelo e provocam acidentes. Aliás, muitos desses acidentes, muito não digo, mas um percentual desses acidentes talvez seja um suicídio. A gente computa como acidente. Até porque a pessoa está angustiada, vai usar uma droga, vai beber e tal. E realmente proporciona, né? Aumenta a... Inconscientemente ela procurou, né? Ela sai com uma intenção, né? Exatamente. Sim. Eu queria, até porque eu sei que o doutor tem compromissos, né? A gente foi avisado antes. Eu queria só que o doutor deixasse fizesse um depoimento final sobre a importância das pessoas se perceberem, né? Porque eu acho que para isso o Janeiro Branco ele precisava ser replicado, né, em todos os meses, mas já que a gente tem esse mês todo dedicado a essa conscientização, que as pessoas possam se conhecer, entender que a maior parte da vida da gente é incontrolável. A gente precisa acolher o que é incontrolável e saber que a gente controla um pedacinho muito pequeno de tudo isso e que a gente é responsável pelo próprio cuidado. Eu acho que esses são alguns caminhos. É claro, eu não sou médica psiquiatra, mas a gente vai trabalhando em várias frentes, né? E vai aprendendo. Eu acho que é importante que o senhor, com a sua propriedade de médico, psiquiatra, possa passar essa mensagem para quem está nos acompanhando. Amém. Nós vivemos numa coletividade, né? O tempo inteiro interagimos mais ou menos com outras pessoas. Penso que nós temos o direito de perguntar para alguém que está diferente, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, aí com mais propriedade ainda, se está tudo bem. Não aquela pergunta formal do tipo, tudo bem? Mas uma pergunta num ambiente protegido, em que se a pessoa quiser falar, ela vai poder falar, vai ter privacidade para falar, né? Está tudo bem? Estou com uma impressão que está apreensiva, é verdade isso? Estou enganado? A pessoa pode dizer, não, está enganado, não quero. Mas se a pessoa está sofrendo, ela pode usar esse momento para dizer, sim, não está tudo bem. E aí, então, vamos conversar. O simples conversar, geralmente já é uma bela ajuda. Porque tu tira aquilo que está atrás dos teus olhos e fala. E quando tu está falando, tu, de certa forma, revisa. E quando a gente está revisando, lá pelas tantas, a gente encontra a solução daquilo que não tinha solução antes. Poxa, mas agora que eu estou falando disso, eu estou pensando, mas talvez isso não seja tão problema assim, ou quem sabe eu vou fazer tal coisa. Então, o simples fato de eu ter que explicar me obriga a pensar. E me obriga a pensar de uma maneira diferente do que eu estava pensando até então. Ou a gente, como interlocutor, vai dizer, mas olha aqui, tu está dizendo isso, mas isso não pode ser assim também? E aí a outra pessoa nos ajuda a pensar. O que é nos ajudar a pensar? Eu estou olhando deste ângulo e tu me diz deste ângulo. E deste ângulo eu não estava vendo. Quando tu coloca o teu ângulo, pô, isto fica com elementos a mais que poderão ser auxiliadores na solução. Então, é conversar e penso, se a gente gosta de conversar, eu gosto, tenho esse viés, né?
a gente facilita para outra pessoa se conversar. Se eu estou de cara amarrado, dificilmente alguém vai conversar comigo, mas se eu tiver um sorriso, um jeito acolhedor, isso facilita, né? Então a ideia é essa, né? O Janeiro Branco como um momento, um mês de auxílio, né? Podia ser o Novembro Azul, podia ser o Setembro, Outubro Rosa, podia ser o Setembro Amarelo, né? Enfim. E o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul tem uma campanha, já há mais tempo, mas estamos começando o ano, dou uma liberdade de nominá-la aqui, que é saúde mental o ano todo, para que a gente possa ter essas preocupações não só em janeiro, não só em setembro, mas o ano inteiro, que é essa nossa maneira de pensar que vivemos em sociedade. A única forma de sermos felizes, se não a única, uma das principais, é nos solidarizando, tratando bem os demais e ouvindo-os e também interagindo com eles. Não sei se essa mensagem é útil. Oh. Com certeza. E a gente agradece muito a sua presença aqui e fica a dica, né, para o pessoal, que é super importante. Vamos olhar um pouquinho além do nosso próprio umbigo. Vamos prestar atenção no outro também, porque a gente pode ser de grande ajuda, a gente pode ser uma ferramenta que vai ajudar muito o outro, e ajudando o outro a gente se ajuda, porque a gente cria um ambiente muito mais saudável. Então, é isso. Muito obrigada, doutor Rogério. Obrigada, Lander. Obrigado, doutor. Voltaremos na próxima terça-feira, então, com mais uma Palavra é Tua.